Rios artificiais matam a sede de milhões de pessoas no oeste americano e por todo o mundo. Sem estes aquedutos, algumas das maiores metrópoles do mundo se transformariam em gigantescas cidades fantasma. Sua tecnologia tem sido usada há mais de 2000 anos. Mas hoje, essas maravilhas da engenharia custam bilhões de dólares, exigindo que milhares de homens trabalhem durante anos a fio. Aquedutos tornaram alguns homens famosos e outros incrivelmente ricos. Em Los Angeles, o sonho de um homem precisou de 100 mil homens para ser construído, e assim nasceu uma grande cidade. No norte da Califórnia, o ecologista mais famoso de nosso tempo se dedica à maior luta política de sua vida, na tentativa de salvar um dos vales mais espetaculares da natureza da grande demanda por água da cidade de São Francisco. A seguir, em Maravilhas Modernas, aquedutos, rios de vida construídos pelo homem. Maravilhas Modernas. O Messias Esquecido. A região de Los Angeles é uma megalópole com mais de 14 milhões de habitantes. É a mais importante da costa do Pacífico e a capital mundial da diversão. Numa cidade que é mais seca do que Beirute, no Líbano, a água trazida de uma fonte a mais de 300 quilômetros de distância tornou toda essa prosperidade possível. Los Angeles não poderia existir sem o aqueduto. Mas o homem que criou esse rio artificial hoje está praticamente esquecido. Para os milhões de habitantes de Los Angeles, o nome dele é simplesmente uma rua que fica no alto das montanhas de Santa Mônica. Todos os dias, milhares de motoristas passam por uma fonte construída em homenagem a ele, sem saber da sua importância. Few people know that it was named after the man who built the Los Angeles Aqueduct and literally brought water to the Los Angeles basin, the man who changed the face of a city and the face of a nation. Sua história pode ter sido esquecida, mas em 1913, William Mulholland era uma celebridade internacional e um dos homens mais famosos da América. Mulholland era um imigrante irlandês que deixou seu país em 1869 aos 14 anos. Chegou a Los Angeles, na época uma cidade com apenas 7 mil habitantes, em 1876, e começou a trabalhar cavando valas para a companhia de água. William Mulholland was a charismatic, self-taught engineer with literally very little schooling. Yet he was an amazing reader, and he had this sort of photographic memory that served him throughout his life. Mulholland progrediu rápido na companhia de água. Em 1902, a cidade comprou a companhia e Mulholland, o ex-operário, se tornou superintendente-chefe da nova organização municipal. Seu mentor durante os primeiros anos foi Fred Eaton, que havia sido superintendente da companhia de água antes de Mulholland e que depois seria prefeito de Los Angeles. Os dois eram muito amigos, apesar de suas diferenças. Mulholland was more the salt of the earth, a rough-hewn type who loved the outdoors, loved to be with his men. Eaton had a very elite education, and he ran in the very sophisticated Los Angeles social and political circles. Em 1904, Los Angeles já era uma cidade com quase 200 mil habitantes. Após o seu mandato como prefeito, Eaton sugeriu a Mulholland que viajassem até o rio Owens para estudá-lo como possível fonte adicional de água para a cidade em expansão. Após 5 dias bebendo uísque e acampando à noite, eles chegaram às margens do rio, frio e límpido. Mulholland gritou para o amigo: "Pensei que você estivesse maluco, mas nosso fornecimento de água está mesmo no Vale Owens." Este rio de pura água da montanha poderia abastecer não apenas os então 200 mil residentes de Los Angeles, mas também mais 2 milhões.
Mas trazer a água desse rio atravessando montanhas e o deserto Mojave não seria fácil. Mulholland estava a quase 400 quilômetros de Los Angeles. Antigos ancestrais. William Mulholland certamente não foi o primeiro a tentar trazer água de longe para uma região povoada. Civilizações na Ásia e no Oriente Médio construíam aquedutos há milhares de anos, mas o sistema romano é o melhor e mais famoso exemplo de fornecimento de água do mundo antigo. Na verdade, a palavra aqueduto deriva de duas palavras em latim: aqua, que significa água, e ducto, que significa guiar. Os romanos construíram seu primeiro aqueduto, o Aqua Appia, por volta do ano 310 a.C. Tinha cerca de 16 quilômetros de extensão e a maior parte era subterrânea. Mas os trechos de aquedutos romanos que não são subterrâneos hoje são mais famosos. You can see in locations in Spain and near Rome the bridge structures they used to cross canyons because they didn't have steel pipe or iron pipe in order to cross those facilities. Uma das estruturas mais famosas é o aqueduto El Polente, na Espanha. Carros ainda podem passar sob o trecho de ponte desse aqueduto, construído no primeiro século da era cristã. Os arcos são apenas estruturas de suporte para o canal inclinado, que permite que a água flua para as cidades romanas só com a força da gravidade. A cidade de Roma chegou a ser abastecida por 12 aquedutos, que traziam 170 milhões de litros de água por dia, de fontes a mais de 80 quilômetros de distância. A maior parte dos 577 quilômetros de aquedutos que abasteciam Roma era subterrânea, para não interferir na constante atividade da cidade. Algumas destas antigas maravilhas ainda levam água para fontes e outras áreas públicas. The aqueduct was carved out of rock, and I'm sure that they have been maintained over the years, but they were pretty substantial materials, and so they still exist today. Como nos aquedutos de Roma, Mulholland pensou que apenas a força da gravidade levaria a água até Los Angeles. O rio Owens corria aos pés das montanhas Sierra Nevada, a mais de 1.200 metros de altitude. Quando Mulholland e Fred Eaton voltaram para Los Angeles em 1904, mapearam e estudaram possíveis rotas para o rio artificial. Mas Mulholland não estava preparado para a traição, que estava prestes a colocar em risco todo o projeto do aqueduto antes mesmo de ser iniciado. Amigos e comunidades traídos. Depois que Mulholland e Eaton retornaram de sua viagem ao rio Owens, Mulholland se reuniu com os diretores do Departamento de Água de Los Angeles. Contou seu plano para salvar a cidade da seca e fornecer toda a água necessária, construindo um rio artificial através do deserto. Os diretores ficaram muito animados. Todos juraram manter segredo para que o preço das propriedades na rota proposta para o aqueduto não sofresse aumentos abusivos. Mas dias depois, Mulholland recebeu uma notícia chocante sobre seu amigo e mentor. Fred Eaton secretly began to acquire key parcels along the aqueduct route. When William Mulholland learned of this, he hit the roof, and the two friends argued bitterly. Eaton pretendia alugar a terra para Los Angeles e ganhar milhões de dólares nas décadas seguintes. Mas Mulholland frustrou os planos do amigo, convencendo o governo federal a exigir que as terras pertencessem à cidade. Mesmo assim, Eaton ganhou milhares de dólares ao vender suas terras para Los Angeles. Eaton estava determinado a ganhar mais dinheiro, Mulholland determinado a levar água a Los Angeles. Os dois homens alcançaram os objetivos, convencendo os fazendeiros das margens do Owens a vender suas terras. Eaton dizia trabalhar num projeto de irrigação federal que traria mais água para as terras dos fazendeiros.
Na verdade, eles estavam vendendo suas terras e seu direito à água do rio Owens para a cidade de Los Angeles. There were certainly those people who felt that this was taking of their property improperly. However, if you owned the land, then you had the water rights to that land. And then the city leased back to those original owners the land for them to farm. Quando todas as propriedades foram compradas, Mulholland e os diretores puderam divulgar o imenso projeto. O grupo, porém, ainda precisava que os eleitores aprovassem o custo de 24 milhões de dólares desse rio artificial. Cleverly, the campaign took place in the summer, the peak of the heat of Los Angeles' hot, hot summer, to convince voters to say yes. Please, let's build the Los Angeles Aqueduct. Não é de se admirar que os eleitores tenham aprovado o projeto com uma vantagem de 10 contra 1. Mulholland finalmente construiria seu aqueduto. A Grande Vala de Bill. A construção começou a todo vapor em março de 1909 com um exército de mais de 5.000 operários. O aqueduto, de 374 quilômetros, foi projetado como uma série de túneis, canais abertos e tubulações cobertas, dependendo do terreno. Além disso, pedaços de imensos sifões de aço foram levados ao local. Alguns tinham até 3,5 metros de diâmetro e pesavam 26 toneladas cada. Mulholland alegava que os diâmetros progressivamente menores dos canos criariam uma pressão maior para fazer a água subir a montanha. What is called a siphon is really a misnomer. It's strictly a pressure pipeline. And so where the canals or the conduits or the tunnels had to cross a canyon, then the canyon was crossed by just a very simple pressure pipe. A água seria empurrada para cima e para fora do vale, contanto que a elevação fosse igual ou menor que a do início do sifão. Este tipo de trabalho exaustivo e às vezes perigoso não era novidade para os operários, que vieram de campos de mineração e madeireiras do oeste. The men who labored on the aqueduct had names like Powderface Kelly and Gunny Sack Joe. They were rough, they were tough, they worked in extreme conditions. And really it is a great tribute to their courage that they were able to survive such difficult conditions. Salões e bordéis logo surgiram nas pequenas cidades do deserto próximas aos locais de construção. They would spend their entire paycheck in a weekend gambling and drinking on these incredible binges. Brigas e casos de doença venérea eram comuns, principalmente após o dia do pagamento, quando bebiam muito. Mas apesar da natureza selvagem da maior parte dos operários do aqueduto, os jornais de Los Angeles os retratavam como homens trabalhadores e decentes, de poucos vícios. Os jornais também transformaram William Mulholland num herói de proporções mitológicas. Um artigo no Los Angeles Times dizia: "O aqueduto é tão grande que a mente comum não consegue imaginar, a menos que você seja o velho Bill Mulholland." Os editores de Los Angeles queriam satisfazer seus leitores com emocionantes histórias de aventura. Mas havia também um motivo muito mais sinistro para os artigos sobre Bill Mulholland e sua grande vala. Cerrado de Ouro. Enquanto artigos entusiasmados sobre o aqueduto eram publicados e a liderança de Mulholland continuava nos jornais de Los Angeles, alguns cidadãos desconfiavam que os artigos altamente positivos sobre o projeto talvez não contassem toda a história. Vários empresários ricos, incluindo os donos dos jornais Los Angeles Times e Los Angeles Express, haviam comprado 16.200 acres de terra no árido Vale de São Fernando em 1905, um ano antes do projeto ser divulgado. Essa terra, aparentemente sem valor, era adjacente ao local onde terminaria o aqueduto.
Eles usaram informações secretas fornecidas pelo diretor do Departamento de Água e também investidor, Moses Hazeltine Sherman. Los Angeles did face a water crisis without the construction of the aqueduct, but there's no doubt that the newspaper men who heralded the aqueduct stood to profit from it handsomely upon its completion. Independente dos artigos positivos nos jornais, o velho Bill era um homem simpático, com seu sotaque irlandês e seu raciocínio rápido. Os operários o respeitavam por ele também ter sido operário. Mulholland disse: "Eu preferia me sentar com eles na obra do que estar no meio de médicos, advogados ou banqueiros. Profissionais são treinados para esconder seus pensamentos, mas estes homens são sinceros, diretos e humanos." He was a field person and liked to be on the job, and presumably was very active in that, had little time in the office. Mulholland detestava escrever relatórios, preferindo manter suas anotações em sua mente. Supostamente, esse homem chamado de o chefe sabia de cor a elevação acima do nível do mar, a largura exata de um canal ou o diâmetro de uma tubulação de qualquer trecho da rota do aqueduto. Enfrentando a montanha. Mulholland com frequência usava competição entre equipes e abonos financeiros para incentivar os operários. Na verdade, equipes que trabalhavam nas extremidades norte e sul do túnel Elizabeth Lake, que teria 8 quilômetros, competiam entre si desde o primeiro dia para ver quem atingiria a marca central primeiro. Cavar um túnel dentro da montanha de 1.860 metros de altura, a maior barreira natural do aqueduto, foi uma das tarefas mais difíceis e perigosas de toda a obra. Cavar 3 metros durante um turno de 12 horas era considerado excelente dentro da montanha de areia, pedra e granito. Tunneling was done by drilling and setting dynamite and hauling the material out by little railroad cars. Os homens que tiravam os pedaços de rocha de dentro da montanha eram chamados de enlameados, pois ficavam entrando e saindo, pisando na lama fria, já que a água dos lagos em cima da montanha penetrava pela rocha até o túnel. Quase 2 anos após o início da construção, a equipe norte de John Gray trabalhava 2 quilômetros e 400 metros dentro da montanha, quando ouviram barulho de água atrás deles. O túnel havia ruído e uma parede de água de 4,5 metros, saída de um bolsão de dentro da montanha, vinha na direção deles. Mulholland correu para o local e ficou andando apreensivo na entrada do túnel. Várias horas depois, Gray e todos os seus homens apareceram. Estavam cobertos de lama e sangue, mas vivos. As condições de trabalho fora dos túneis também era difícil, já que os homens tinham que enfrentar o instável clima do deserto, onde as temperaturas variavam entre 43 graus e 6 graus negativos. The Mojave Desert is noted for its windstorms, and so they had both rain and snow and hot and cold and wind. Apesar do trabalho perigoso e das péssimas condições, apenas 5 homens morreram durante a construção do aqueduto. Finalmente, no início de 1911, uma escavadeira da passagem sul do túnel Elizabeth Lake chegou ao corredor norte, por pouco não atingindo um operário. Após 1.239 dias, a montanha de 8 quilômetros de extensão havia sido vencida. The day the two men met, pick to pick, shovel to shovel, inside this huge excavated tunnel was one of the greatest moments of William Mulholland's life as the aqueduct neared its completion. Quando o túnel Elizabeth Lake ficou pronto, o maior desafio que restava era o término dos 22 sifões ao longo da rota. O mais longo tinha 4.753 metros de comprimento. Os sifões funcionaram. O fato de não serem necessárias bombas elétricas significava que, quando o aqueduto estivesse pronto, geraria força através da queda da água sem consumir energia. Isso forneceria energia barata à cidade, além de água em abundância.
Mais de 100 mil homens trabalharam no aqueduto durante seus 7 anos de construção, mas a responsabilidade por seu término era toda de William Mulholland. Quando os testes finais foram feitos em 1913, ele finalmente teve chance de refletir sobre o imenso desafio que enfrentara. Mulholland disse em 1913: "Não sei por que entrei neste projeto. Acho que foi o irlandês dentro de mim. A natureza é o lutador mais difícil que existe e eu queria lutar. Quando ela me encarou, eu não recuei." As primeiras gotas. Em 5 de novembro de 1913, um dia quente e ensolarado, 43 mil residentes de Los Angeles, uma entre 5 pessoas que na época viviam na cidade, foram até as grandes quedas d'água no norte do Vale São Fernando. Após muitos discursos elogiando sua visão e determinação, Mulholland finalmente falou. Elogiou os operários por completarem a obra e elogiou Fred Eaton, que decidira não ir devido às mágoas entre eles por ter tido a ideia de construir o aqueduto. Então Mulholland fez o sinal para que o portão fosse aberto. A princípio, a água mal escorria pela cascata de concreto, mas aos poucos o fluxo se tornou uma corredeira e a multidão comemorou. And as the water thundered down, children ran alongside the banks. Many of the people in the community literally waded into the canal, jubilant at their deliverance, that the day had finally come. Lá de cima, Mulholland falou simplesmente: "Aí está, aproveitem." Thanks to these amazing news stories describing the inch by inch, foot by foot, mile by mile progress of this phenomenal engineering feat, William Mulholland became literally the most famous man in the West. Os donos de jornais e membros da Associação dos Donos de Terra que ajudaram a criar esse herói internacional se tornaram mais ricos do que eles mesmos imaginavam. A água do Vale Owens transformou o cerrado quase inútil numa fértil área agrícola. Uma década depois, a população da cidade havia dobrado e as terras do São Fernando foram subdivididas em fileiras de casas. Os membros da associação tiveram lucros superiores a 100 milhões de dólares. Mas poucas pessoas em Los Angeles repararam que as plantações do Vale Owens estavam sendo engolidas lentamente pelo deserto. Mulholland era um herói, mas sua brilhante imagem pública não durou para sempre. Águas mortais. Quando seus campos secaram e sua subsistência passou a ser ameaçada, os fazendeiros do Vale Owens começaram a atacar o aqueduto com dinamite. William Mulholland's greatest flaw was his inability to appreciate the so-called wrath of the Owens Valley farmers and the depletion of their indigenous water supply. Para proteger a cidade contra esse terrorismo, Mulholland construiu uma rede de reservatórios perto de Los Angeles. No verão de 1926, ele inaugurou a represa e reservatório St. Francis, sobre o Vale St. Francis, a 64 quilômetros ao norte de Los Angeles. Mulholland foi elogiado por seu conhecimento técnico ao projetá-la. Então, 3 minutos antes da meia-noite do dia 12 de março de 1928, o inimaginável aconteceu. The giant St. Francis Dam suddenly collapsed, spewing 20 billion gallons of water. A 100-foot wall of death, of roaring water and debris thundered through the San Francisco Canyon. No one in its path could escape. Over 500 people were killed. A parede de água foi para o sul e o oeste até chegar ao Oceano Pacífico, a 112 quilômetros de distância. Corpos e destroços foram encontrados em praias distantes, como em San Diego.
Mulholland e o engenheiro Harvey Van Norman, um de seus amigos mais íntimos, correram para o local. William Mulholland was overcome with grief when he saw the few survivors that still were there, half-dressed, shivering in the dawn light as this hellish scene of death and destruction was revealed. The most famous man in the West became its most hated citizen overnight. Uma mulher que havia perdido toda a família deixou uma placa na frente do que restava de sua casa. Ela dizia apenas: "Matem Mulholland." Ele foi a julgamento por homicídio culposo, mas considerado inocente de qualquer intenção criminosa. Mesmo assim, sua reputação foi destruída. William Mulholland passou seus últimos anos solitário e deprimido, isolado em sua casa. Morreu em 22 de julho de 1935 de arteriosclerose, aos 79 anos. Apesar da desgraça causada pelo desmoronamento da represa de St. Francis, milhares de pessoas foram ao enterro dele. Elas não haviam esquecido que Mulholland havia executado a dificílima tarefa de trazer água para a Cidade dos Anjos. William Mulholland, this Irish immigrant, in the end, created the greatest human migration in world history. Thanks to the Los Angeles Aqueduct, some 14 million people now reside in Southern California in a place where there could only be enough water to support originally, say, 250,000 people. Los Angeles não era a única cidade da Califórnia em busca de água na virada do século. Outra batalha se iniciava entre a administração da cidade de São Francisco e o mais famoso ecologista de nosso tempo sobre um belo vale em um dos mais visitados parques nacionais dos Estados Unidos. Assim como os moradores do Vale Owens lutaram para preservar suas fazendas da expansão de Los Angeles, o famoso naturalista John Muir também lutava para salvar as montanhas que ele amava da expansão da cidade de São Francisco. O prêmio que a cidade queria era uma das joias das montanhas de Sierra Nevada, os espetaculares paredões de granito, cascatas, campinas e riachos do Vale Hatch Hatchie, que fica ao norte do Vale Yosemite. A Prefeitura de São Francisco queria represar Hatch Hatchie e construir um aqueduto de 240 quilômetros de extensão até a cidade. Belo campo de batalha. John Muir chegou à Califórnia em 1868 e logo se dirigiu para as selvagens montanhas e Sierra Nevada. Ele escreveu: "Acho que a cordilheira não deveria se chamar Serra Nevada, mas Serra da Luz. É a mais bela de todas as cordilheiras que já vi na vida." Os artigos e esforços políticos de Muir ajudaram a convencer o Congresso a criar o Parque Nacional Yosemite em 1890. O parque incluía, além do Vale Yosemite, o Vale Hatch Hatchie. Mas em 1905, Muir soube que a Prefeitura de São Francisco considerava o Belo Vale e seu rio Tuolumne fontes de água e energia baratas para sua população em expansão. You've got the city situated on the tip of a peninsula, and there's really no water supply to speak of. The very first supplies came from down the peninsula and gradually got further and further away. A batalha que se seguiu à proposta da represa e do aqueduto continuou por 8 anos e envolveu 3 presidentes no conflito. Em 1903, o presidente Theodore Roosevelt viajou para o Yosemite, onde ele e Muir acamparam durante 3 dias. Eram amigos, apesar de suas atitudes diferentes em relação à natureza. Roosevelt and Muir formed a partnership to protect places so that people with different relationships with nature could use it. So whether Roosevelt went out to hunt buffalo or Muir went out to enjoy flowers, they both understood that it needed to be protected. Por enquanto, Hatch Hatchie estava a salvo.
Mas o secretário de administração florestal de Roosevelt, Gifford Pinchot, não tinha as mesmas ideias conservacionistas de Muir. Gifford Pinchot thought that everything in the national forests is for sale. Muir, on the other hand, thought that nothing in the national parks was for sale. It was for protection. John Muir escreveu: "Quando tentamos isolar alguma coisa, percebemos que ele está ligado a tudo mais no universo." Apesar do apoio de Pinchot à proposta do aqueduto de São Francisco, a questão ainda não havia sido resolvida quando William Howard Taft se tornou presidente em 4 de março de 1909. Em setembro desse ano, ele viajou para Yosemite e pediu a companhia de Muir. Da mesma forma como havia convencido Roosevelt, Muir convenceu o presidente Taft de que valia a pena preservar Hatch Hatch. A prefeitura de São Francisco teria que esperar outro presidente para construir seu aqueduto. E esse presidente foi Woodrow Wilson. The problem in the Wilson administration is that we got somebody in the Interior Department from San Francisco who was making decisions. And that person came with his mind already made up. Franklin Lane, um ex-promotor de São Francisco, ajudou a sancionar um projeto de lei no Congresso em menos de um ano, permitindo o represamento de Hatch Hatch e a construção de um aqueduto. John Muir ficou arrasado e sua saúde começou a deteriorar. I'll go along with the belief that shortened his life, so that he only made 75 instead of going on to a respectable age like mine. Na véspera do Natal de 1914, pouco mais de um ano após a aprovação do projeto de lei de Hatch Hatch, Muir morreu de pneumonia. Domando a natureza. Em 1914, estradas e ferrovias foram construídas para o início das obras do aqueduto de 240 quilômetros de extensão. O engenheiro municipal Michael O'Shaughnessy, nascido na Irlanda como William Mulholland, era o responsável pelo projeto. His qualifications were a little better than Mulholland's. O'Shaughnessy had some experience building water systems in Hawaii. He had more of an education, practical education, than Mulholland. Os operários do projeto tinham que enfrentar condições climáticas difíceis, da mesma forma que os homens do aqueduto de Los Angeles fizeram anos antes. Enfrentavam um calor de 38 graus em baixas altitudes na maior parte do ano e invernos rigorosos nas montanhas isoladas. Quando as estradas e ferrovias foram abertas, as árvores da base do vale foram derrubadas e levadas embora. Logo depois começou a construção da polêmica represa Hatch Hatch, e depois foi batizada de Represa O'Shaughnessy. Any dam builder who came upon that site would just probably drool at the perfect site that it is for a dam, because it's got a huge basin behind it that opens up, and it's got granite on both sides, so you can definitely anchor a dam there. As paredes de granito do vale podiam fornecer uma boa fixação, mas as forças glaciais que poliam aquelas paredes também deixaram nele muitos sedimentos. Equipes tiveram que cavar 35 metros abaixo do leito do rio até encontrar rocha sólida para fixar a base da represa. Enquanto a construção da represa continuava, outros operários começaram a cavar um túnel de 30 quilômetros de extensão, chamado apenas de Túnel da Montanha. Os operários levaram 8 anos para terminar esse grande projeto, com um custo de 25 milhões de dólares. Ele fica a 300 metros acima da superfície e sua capacidade é de 300 milhões de litros de água por dia. Desse túnel, a água cairia a quase 400 metros sob as turbinas da hidrelétrica Markinson Creek. A água transportada pela gravidade neste aqueduto iria gerar muitos lucros para São Francisco na forma de eletricidade, um incentivo do qual John Muir suspeitava há muito tempo. They wanted it in order not to get the water, but to produce hydroelectric power and get the revenue from that. There was a very good dam site downstream. They didn't want to think about it until a long time later. And of course, that carries much more water right now.
Mas a prefeitura decidiu construir torres de energia apenas para subestações da empresa particular Petróleo e Energia do Pacífico, a mais de 32 quilômetros da cidade. Essa empresa então utilizou a rede elétrica existente para vender eletricidade para os cidadãos de São Francisco. Assim como a Associação dos Proprietários de Terra do Vale São Fernando ganhou milhões com o aqueduto de Los Angeles, a maior parte dos acionistas dessa empresa de energia parecia estar nadando num rio de dinheiro. Para que o aqueduto chegasse até a Baía de São Francisco, os operários ainda tinham que cavar uma outra montanha. As obras do túnel Cordilheira da Costa começaram em 1927, dos lados leste e oeste, e também em 5 poços. As equipes cavavam na vertical até a profundidade adequada e depois cavavam horizontalmente para unir as outras escavações. Em 17 de julho de 1931, operários do túnel Cordilheira da Costa atingiram um bolsão de gás metano altamente inflamável, preso dentro da montanha. Uma explosão repentina matou 12 homens. Medidas de segurança haviam sido tomadas, mas foram encontrados fósforos e apetrechos de fumo que eram proibidos nas minas, nos bolsos de 2 vítimas. Em 5 de janeiro de 1934, o engenheiro-chefe O'Shaughnessy, de 70 anos, estava no local quando equipes perfuravam os últimos metros do túnel de 40 metros de extensão, na época o mais longo do mundo. Quando o aqueduto atingiu a Baía de São Francisco, O'Shaughnessy e sua equipe construíram uma tubulação para passar por baixo de um trecho da baía para que a água chegasse ao norte da península. It was probably a big cost savings to just go directly across rather than going around the bay. Finalmente, em outubro de 1934, os determinados operários terminaram um aqueduto de 240 quilômetros. Mas Michael O'Shaughnessy, que havia supervisionado o projeto durante mais de 2 décadas, não viu a água chegar até São Francisco. Morreu de um ataque cardíaco 12 dias antes do sistema ser inaugurado. Antes do início das obras, os defensores do aqueduto alegavam que iriam transformar um vale cheio de mosquitos num lindo lago na montanha, com peixes e veleiros. Mas apesar de as paredes de granito continuarem espetaculares, a constante mudança do nível de água do reservatório não permitia que a vida voltasse. When John Muir lost the battle to save Hetch Hetchy, the modern environmental movement was really born. We began to understand why you need to protect places like Hetch Hetchy, because if you don't, you can only lose them once. O polêmico aqueduto de Hetch Hetchy levou mais de 30 anos para ser construído. Abastece São Francisco com 1 bilhão e 800 milhões de litros de água pura de Sierra Nevada todos os dias. A seguir, imensos e modernos aquedutos têm sido construídos recentemente para atender a demanda, enquanto cientistas lutam para inventar sistemas que forneçam quantidades ilimitadas do fluido mais precioso da Terra. William Mulholland logo percebeu que não era o bastante para abastecer a cidade em expansão. Mr. Mulholland could see that the Los Angeles aqueduct would not be sufficient to supply water for Los Angeles, so he got permission to make surveys of the Colorado River in 1923. O aqueduto do Rio Colorado ficou pronto em 1941. Hoje, este sistema de 480 quilômetros fornece mais de 2 bilhões e 200 milhões de litros de água para a região de Los Angeles todos os dias. No entanto, a água precisa ser bombeada morro acima em grande parte da rota, o que a torna mais cara que a de um aqueduto de gravidade. Já que o aqueduto de Los Angeles de Mulholland fornecia água mais barata que o aqueduto do Rio Colorado, a cidade decidiu aumentar a sua capacidade. Em 1940, o Departamento de Água e Energia o aumentou em 160 quilômetros e em 1970, uma nova tubulação aumentou a capacidade em 50%. The city of Los Angeles relies on aqueducts for approximately 85% of its water.
Only 15% comes from the local groundwater. Em 1960, Los Angeles ainda estava com sede. O governador Edmund Brown apoiou uma proposta para a construção do Aqueduto Califórnia, de 714 quilômetros de extensão, o mais longo do mundo. In the 1960s, the state began preliminary investigations of bringing water to the San Francisco Bay Area, the San Joaquin Valley, and to Southern California, because the water supply in California, 2/3 falls north of Sacramento, but 2/3 of the need is south of Sacramento. Os eleitores aprovaram a verba de 1 bilhão e 750 milhões de dólares para uma série de represas, reservatórios e aquedutos. Quando a primeira fase do projeto de Brown ficou pronta, em 1973, o orçamento já estava estourado em mais de 1 bilhão de dólares. The State Water Project is truly an amazing undertaking because it moves such massive quantities of water around the state. A agricultura recebe 40% de toda a água distribuída pelo Aqueduto Califórnia. O solo que ela irriga no Vale São Joaquim é um dos mais férteis do mundo. Para chegar ao sul da Califórnia, a água do aqueduto é bombeada através de uma passagem a 1.000 metros de altura nas montanhas. Aqui, uma das mais poderosas usinas de bombeamento de água do mundo pode escoar 9 milhões de litros de água por minuto. Quando ultrapassa as montanhas, a água finalmente flui até o sul da Califórnia. Mas é um engano acreditar que apenas o árido oeste depende destes rios artificiais. A cidade de Nova York é abastecida por 2 grandes túneis subterrâneos, que trazem para a cidade quase 6 bilhões de litros de água fresca das montanhas Catskill todos os dias, através de 3 sistemas de aquedutos. O aqueduto Delaware é o mais novo dos 3 e ficou pronto em 1967. Contém um trecho subterrâneo de 136 quilômetros de extensão, o maior túnel contínuo de qualquer tipo do mundo. Ele fornece cerca de 50% da água da cidade. Os outros 2 aquedutos são bem mais antigos, e os 2 túneis aos quais estão conectados estão sempre em obras desde que ficaram prontos, em 1917 e 1936. Milhares de operários começaram a construir um terceiro túnel em 1970, já que os antigos estavam apodrecendo. Escavadeiras especiais podem esmagar 1,5 metro de rocha por hora e criar túneis perfeitos com até 7 metros de diâmetro. São as máquinas mais vitais do maior projeto de construção que a cidade já realizou. Mas mesmo com toda essa tecnologia sofisticada, o terceiro túnel de água talvez só fique pronto no ano 2010. Se um dos 2 túneis atuais desmoronar, metade da população da cidade de Nova York terá que ser evacuada. Na busca por mais água doce, cidades americanas e países em regiões áridas do mundo, como o Oriente Médio, começam a se voltar para uma fonte praticamente inesgotável: os oceanos. Apenas 0,6 de toda a porcentagem de água do mundo existe em forma de água doce, de fontes como lagos, riachos e rios. Usinas de dessalinização em todo o mundo retiram o sal de 16 bilhões de litros de água do mar todos os dias, abastecendo cerca de 25 milhões de pessoas, principalmente na Arábia Saudita. Outra alternativa para os aquedutos é a recuperação ou reciclagem da água. Estas estações pegam água que já foi usada em residências e as trata, removendo bactérias e substâncias químicas perigosas, para que ela possa irrigar grandes áreas verdes públicas como a vegetação ao longo das estradas. Water reclamation and desalination are supplemental water supplies. They probably cannot replace the aqueduct systems because the volume of water would be insufficient. Ato de equilíbrio. Os aquedutos permitem que as pessoas vivam juntas em cidades grandes há milhares de anos. Eles são complexos, caros e às vezes bonitos empreendimentos da engenharia que ajudam a manter a vida e o crescimento.
No western city would be where it is without major aqueducts bringing water where it's needed. And people don't realize that this essential substance is brought there by somebody's foresight many years ago, and without it, the whole city would just dry up and blow away. Mesmo assim, as flores e árvores do Vale Owens desapareceram, e o lindo vale Hetch Hetch, um lugar que John Muir chamou de uma das catedrais de Deus, hoje está alagado. No entanto, mais aquedutos serão necessários, pois as pessoas continuam a se mudar para climas quentes e secos, e a população mundial continua a crescer. We're going to need a pipeline, we're going to need aqueducts. But we've got to have some bit of discipline here. If we take water away from a place, we don't take it all away, we don't make it a desert. Água doce, o recurso mais precioso da natureza. O homem não pode sobreviver sem ela. Milhões de pessoas no mundo todo dependem das finas artérias que fornecem esse líquido vital. Faixas de água criadas pelo poder, política, ambição, sacrifício e pelo talento.